Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Josimar Jubanski que realize a leitura do versículo da Bíblia. Também? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de paz. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Vilmar Sudoski, que realize a leitura do expediente. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nesta noite, internautas, o secretário da Habitação, Carlos Eduardo Vipieschi, o nosso Dudu, e uma boa noite a todos. Expediente de 12/3/2024. Ofício de número 49 de 2024 do Gabinete da Prefeita encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinária 015/2024 que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei ordinário de número 116 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar do uso público e alienar bens imóveis e adota outras providências. Projeto de lei ordinário de número 03 de 2024, que concede auxílio à alimentação aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar de número 001 de 2024, que altera a lei complementar de número 042 de 2013, extingue e cria cargo de provimentos em comissão e dá outras providências. Projeto de lei ordinário de número 014 de 2024, que autoriza a firmar termo de parceria e a efetuar repasse financeiro à Associação de Moradores do bairro Salto da Água Verde e adota outras providências. Indicações. Indicação 118 de 2024, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rudiles Roeder, secretário municipal de planejamento, que busque parcerias com os proprietários dos imóveis da rua Álvaro Soares Machado para que sejam construídas as calçadas padronizadas em toda a extensão da rua. Indicação 119 de 2024, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, melhorias com a colocação de material e ampliação do sistema de drenagem nas estradas do Parado, próximo à Siaca, e na estrada de Laranjeiras. Indicação 120 de 2024, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a colocação de tampa nos bueiros que estão abertos no trecho com asfalto novo na rua Frei Miranda Campos, assim como as demais ruas recentemente asfaltadas que têm o mesmo problema. Indicação 121 de 2024, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, para expandir o prazo de entrega
de medicamentos a pacientes que sofrem de espondilatrite. Indicação 122 de 2024, de autoria da vereadora Silmara Gontarque, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rudile Roeder, secretário municipal de Planejamento, estudos para a construção da cobertura da quadra de esportes do Grupo Escolar Municipal Ney Pacheco de Miranda Lima. Indicação 123 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rudile Roeder, secretário municipal de Planejamento, a verificação do asfalto novo na rua Porfírio Alves, bairro Industrial 1, onde este recém-feito já está apresentando defeitos, e a senhora Camila Lima, diretora do Detran, para realizar estudos para a implantação de vagas de estacionamento na mesma rua. Indicação 124, é a autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel Oba, prefeito municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Detran, a colocação de placas de embarque e desembarque em frente ao portão lateral da Escola Luterana Professora Renate Rieder, na rua Pastor Jorge Weigers. Indicação 125, de autoria do edil Josimar Jubanski, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, e a senhora Maria Hermília Moreski, secretária municipal de Assistência Social, que adote medidas cabíveis referentes aos moradores de rua que pernoitam na capela da Igreja Matriz Cristo Rei, no centro de Canoinhas ou da cidade. Indicação 126 de 2024, de autoria do edil Adilson Steido, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, o patrulhamento e colocação de material na estrada de Santa Idê, que liga a localidade da Fartura e Antagorda. Indicação 127 de 2024, de autoria do edil Vilmar Sidós, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeito municipal, e a senhora Camila Lima, diretor do Detracan, a pintura de faixas de pedestres nas ruas Marechal Floriano, Barão do Rio Branco, Caetano Costa, Senador Felipe Schmidt e demais ruas adjacentes. Indicação 128 de 2024, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, que seja feita a manutenção das tubulações na rua Mamed Cador, próximo ao número 345 do bairro Industrial 1. Indicação 129 de 2024, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, considerando a resposta do requerimento 028 de 2024, solicita-se que seja realizado com urgência um mutirão de exames, principalmente de conoscopia e ultrassonografia gerais. Senhor presidente, é o que contém. Antes de passarmos ao pequeno expediente, relembro que a partir de ontem nós estamos adotando o cronômetro. Hoje está aqui sob visão de todos os vereadores e também ao público presente. E para o pequeno expediente, o tempo é de até 3 minutos, conforme o regimento interno da casa, sem direito a réplica ou tréplica. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Adilson Steido. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, público aqui presente, seu Galote, Dudu, o Calistro, a Daia também, a amiga Hilda também está por aí. Falar dessa indicação da Estrada de Santa Ideia. A terceira vez já que eu estou pedindo, eu não sei o que acontece com o Gil. A fartura ele conhece com uma palma da mão dele, eu não sei o motivo dele não arrumar essa estrada. Acho que até ele usa essa estrada direto, não sei o que é o motivo. Mas estou novamente pedindo para que arrume, e ali passa a onda escolar, tem granja ali para dentro, eu não sei o motivo dele não estar fazendo, mas com certeza ele está nos assistindo e vai providenciar a situação. E também parabenizar o Almir,
Romir Rogério, que é o responsável da região de Rio dos Pardo e Pinheiros, que ontem já fiz a solicitação da estrada Rio da Ilha e hoje já está pronto. Só falta colocar mais um pouco de material e já está tudo resolvido. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Senhor presidente. Vereadora Silmara Gontarque. Com a palavra, vereadora. Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento demais vereadores e vereadoras e aos funcionários da casa, tudo que nos assiste aqui presencialmente e todos que nos assistem pelas redes sociais. Falando ali sobre a minha indicação 122, eu quero pedir para o secretário Rafael Rutilio Roeder para ele dar uma olhada com carinho lá na escola Ney Pacheco de Miranda, que tem bastante pedido e reclamação dos pais, que quando está chovendo, não tem mesmo como as crianças saírem para fora brincar, que não tem onde. Quando está muito quente, não dá tão bem, né, por causa do sol. Então, daí tem pedido deles lá para essa cobertura da escola, da quadra. E também quero comentar sobre as nossas indicações também de ontem, que já foi feito o pedido do vereador Adilson ali, que eu e ele assinamos junto a indicação, que entrou no Rio da Ilha, saindo da Serra das Mortes. Já me avisaram que já foi feito e já estão colocando material também. E fizeram também, vereador, um bom trecho na estrada SC 120 também. E estão colocando material. É isso, senhor presidente. Vereador Josimar Jubanski. Com a palavra, vereador Jubanski. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, ao público aqui presente, a todos que nos acompanham de casa e aos nossos colegas aqui da casa. Sobre a indicação 125, ontem, todos lembram, eu fiz uma indicação sobre um terreno aqui próximo da prefeitura, aqui dessa Casa de Leis, sobre moradores de rua que estão ocupando ali uma área ali que é particular, né, para a gente, para a nossa secretária, né, da Ação Social, dar uma olhada lá, junto com o Agostinho também, aquilo que pode ser possível fazer. Nesse meio tempo, enquanto ontem eu falava da minha indicação, eu até recebi uma foto do meu ex-colega de trabalho da prefeitura, o Adelmo, de moradores de rua que hoje estão ocupando a capela da Igreja Matriz. Ele normalmente vai lá às 7 horas da manhã fazer as suas orações e os últimos dias não tem conseguido. E hoje pela manhã eu estive lá e realmente a gente sabe que o nosso povo aqui, nossos munícipes, vão até a capela antes de ir até o seu trabalho, começar o seu dia das 5h30, 6 horas da manhã em diante, né, fazer essa oração. E tinham lá também 2 pessoas que me viram e foram conversar comigo e falaram que realmente todos os dias agora estão aqueles moradores de rua ali dormindo. Eles se sensibilizaram, né, logicamente, com os moradores de rua, se colocaram no seu lugar, sabem que é difícil, né, mas também eles gostariam que a gente falasse aqui nessa Casa de Leis, o nosso pessoal da Assistência Social tivesse um cuidado e realmente visse por que está acontecendo. Já é, do meu conhecimento, o segundo lugar desses moradores de rua, e está aumentando bastante na nossa cidade. Inclusive eu tentei ver se porque a gente conhece, a gente, né, já tem uma idade e conhece quem são os moradores normalmente aqui de Canoinhas de rua, e realmente aqueles 3 que estavam dormindo hoje pela manhã eu não conheço, não sei realmente quem são. E eles também não conheciam. Então eu peço com carinho, né, sobre essas indicações, a de ontem e a de hoje, para a senhora Maria Irmina Moresca, que ela dê uma olhada lá e que a gente consiga ver e ajudar essas pessoas e, logicamente, também ajudar ao público que frequenta e fazer as suas orações, que possam voltar à sua rotina. Era isso, senhor presidente. Vereador William Godoy. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessores da casa, cumprimentar hoje em Libras a professora Mari, professora de Libras, que sempre está lutando pela causa das pessoas especiais. Já tivemos diversas reuniões e a senhora, com maestria, faz parte dos conselhos, e a tua briga, que se tornou uma briga de diversos pais para que a Canoinhas de fato passe a olhar para as pessoas com deficiência com carinho, eu tenho certeza que tem se tornado uma briga
de todos. E isso tem realmente trazido muitos resultados nas calçadas da cidade, na inclusão dentro do Instituto Federal, das escolas. Então, quero te agradecer, professora, porque o teu trabalho é incrível. Cumprimentar a Luciane, cumprimentar a Leandra, todos que se fazem presentes aqui hoje. Senhor presidente, eu gostaria de falar sobre a minha indicação a 129, a qual eu trago porque chegou até nós a resposta do requerimento 28 de 2024, o qual eu fiz para que a gente soubesse quais exames que nós temos hoje no contencioso e solicitando para a prefeitura trabalhar em cima de um possível mutirão. E me chamou muita atenção que nós temos 1.303 ultrassonografias gerais com pessoas esperando na fila. E nós temos 244 pessoas TFD aguardando colonoscopia. O que significa isso? O TFD é que não é tratamento aqui em Canoinhas. Então, esses números eu achei realmente muito altos. Eu quero pedir para a Prefeitura, através da indicação 129, para que eles trabalhem um multirão especificamente nesses dois setores. O que hoje nós temos de mais TFD, que a gente teria que resolver trabalhando em parceria com outro município, e o que a gente pode resolver aqui no nosso município, que é a ultrassonografia geral. Temos diversos outros exames ali que também precisam, tenho certeza que em casa tem muitas pessoas que hoje nos ouvem e estão aguardando algum exame, que eu também já solicitei para que seja realizado um multirão, já solicitei através do requerimento 28 de 2024, mas eu reforço aqui esse meu pedido. Eu também gostaria de agregar na discussão com o vereador Jubanski em relação aos moradores de rua. Gostaria de assinar junto com o senhor, vereador, porque da mesma forma eu também tenho visto crescer muito o número de moradores de rua. No bairro Campo da Água Verde, as casas que estão desocupadas ou que estão em construção estão sendo atacadas por eles para que eles possam pernoitar lá. A polícia, sempre que acionada, vai até lá, toma as providências, mas a assistência social, como bem colocou o senhor, tem que tomar as providências devidas. Então, gostaria de assinar junto com o senhor. Seria isso, presidente. Vereadora Tati Carvalho. Com a palavra, vereadora Tati. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Uma boa noite aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha presencialmente e pelas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria apenas de solicitar, se o vereador Jubanski permitir, assinar junto a indicação número 125. Recebi pedidos sobre isso ontem e hoje eu também vi uma situação, vereador William, de uma moradora informando que infelizmente, várias vezes adentraram dentro de uma residência que ela tem, ela não soube precisar, quem era a pessoa que entrou exatamente, mas, porque foram várias vezes anteriores, mas na última noite ela informou que pegaram em flagrante e depois acabou sendo solto e que era caso de morador de rua. Então, a vereadora Zenilda acho que sabe mais do que eu até sobre isso. Existem duas situações. Uma situação é com assistência social, que é quando é um morador de rua, que ele pode ser acolhido, mas se ele estiver sob efeito de entorpecente, de bebida alcoólica, aí eu acho que a gente teria que pedir um auxílio até para o próprio CAPS, para verificar o que pode ser feito. E é de extrema urgência fazer isso, até para que os munícipes se sintam seguros também, porque está causando uma insegurança gigante na nossa cidade. Então, eu peço para assinar junto. Talvez na próxima sessão a gente solicitar também para o CAPS algum auxílio. Lembro que já fiz um requerimento sobre isso, até vou pedir para a assessoria da casa ir atrás das respostas desses requerimentos, mas realmente, se o vereador me permitir, eu gostaria de assinar junto essa indicação. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente? Com a palavra, vereadora Zenilda. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Então, aproveitando que a vereadora Tati me citou, então, a situação, até gostaria, vereador Jubanski, se eu pudesse assinar junto também. O que vem ocasionando, então, esse crescimento bastante grande? Lembrando que a assistência social, então, ela é dividida em níveis de complexidade. A proteção social básica e a proteção social de alta complexidade. Então, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ela tem uma equipe de abordagem de rua, inclusive com um plantão
social que faz à noite, finais de semana, no sábado, domingo, feriado, enfim. Tem uma equipe muito competente de assistentes sociais, psicólogas, pedagogas, que compõem essa equipe que fazem a abordagem de rua, então. Mas como a vereadora Tati falou, muitas coisas não dependem da assistência social enquanto política pública, porque nós precisamos partir do princípio do direito de ir e vir. Que a assistência social, então, ela tem a sua competência limitada. Então, é necessário que o CAPS também tenha uma equipe de abordagem nos finais de semana, à noite, para que possam também fazer esse trabalho e em parceria com a Polícia Militar. Então, na semana que vem, senhor presidente, eu estarei indo a Brasília. Eu estaria dizendo isso na semana que vem, na segunda-feira, porque eu tenho uma agenda com o presidente do INSS, não podemos nos calar, então, semana que vem eu vou. E tenho uma agenda também no Ministério do Desenvolvimento Social, e um dos assuntos, a pedido do gerente de proteção social especial, Wilson, se existem políticas públicas, então, que auxiliem o município para um trabalho específico para os moradores em situação de rua, que é diferente, né? Então, o munícipe ou a pessoa está passando pelo município, é uma situação que está na rua e aí é conduzido para a casa de passagem, que também é um serviço oferecido pelo município. Ou seja, o município tem, então, equipe de abordagem, tem a casa de passagem, que compete à assistência social. E aí, o governo federal, então, qual é a política pública que ele vai fazer para auxiliar, então, os municípios nesta situação? Porque, aliado a isso, senhor presidente, vem pessoas, como falou a vereadora Tati, com uso de entorpecentes e algumas delas, então, com violência. Então, a assistência social tem a sua limitação técnica. É isso, senhor presidente? Senhor presidente, gostaria de usar. Qual a palavra, vereador Vilmar? É bem breve, bem rápido. Então, hoje fui cobrado em algumas ruas, principalmente da área central, que as faixas de pedestre e sinalização estão bastante desgastadas, né? Para que seja recomposto essas faixas, especialmente nas principais ruas, como Caetano Costa, e as ruas em torno da Caetano Costa, Barão do Rio Branco, Marechal Floriano, enfim, e para que seja repintada, porque elas estão bem desgastadas mesmo. Então, a solicitação, não só essas, depois andando em outras ruas, a gente viu que bastante delas estão sendo necessário refazer as faixas de pedestre. Inclusive, lá no Campo da Água Verde, várias ruas estão bem desgastadas, né? Aí eu já tinha encaminhado a indicação, não incluí junto, mas vale o comentário, vale a fala, porque a faixa do pedestre é muito importante, né? Então, quando você tem a faixa do pedestre bem sinalizada, que ela está com uma cor bem viva, bem forte, diria assim, não 100%, mas um número bem grande de motoristas são bastante respeitador dessas faixas. E isso evita qualquer acidente com pedestres, bicicleteiros, enfim, nesse sentido, especialmente próximos de escolas e lugares de bastante movimentação. Seria isso, presidente, e devolvo a palavra ao senhor. Então, vou ajustar o cronômetro ali, presidente também. Meus colegas vereadores, vereadoras, público presente, minha amiga Mari Pereira, que hoje representa a luta das pessoas com deficiência no nosso município. Seja bem-vindo a essa casa novamente. Tenho uma grande admiração por você e todo o pessoal que tem essa causa, incluindo o pessoal da ACD. Sobre as minhas indicações, a primeira fala inclusive de calçadas acessíveis na rua Álvaro Soares Machado. Nós temos um grande fluxo de crianças naquela região, inclusive também com deficiências físicas, e existe um longo trecho dessa rua, próximo ao Cabral, que não tem nem calçado. É um local difícil, são barrancos, tem que ser feito um trabalho de drenagem em parceria com os moradores, porque só colocar calçado mal feito não vai resolver. Tem que ser feito um trabalho maior e eu sugiro a parceria da prefeitura com os moradores dessas propriedades para ser feito algo efetivo, porque é uma necessidade pública. A minha segunda indicação é sobre uma melhoria com o sistema de drenagem e também colocação de material, tanto na Estrada Geraldo Parado como na Estrada de Laranjeiras. São duas estradas que têm uma situação parecida, que tem muitas vertentes nas proximidades.
Então, somente colocar material é uma questão de tempo. E também tem o fluxo de veículos pesados, caminhões pesados. Então, tem que fazer uma obra já pensando no fluxo de veículos e também considerando as vertentes que tem, que são que realmente prejudicam e degradam as estradas rurais do nosso município. A indicação 120 é mais uma situação de obras inacabadas no nosso município. Até vi que tem um requerimento muito bem, até já me coloco o vereador Osmar para assinar junto, quando se fala ali das obras inacabadas que não foram concluídas de gestões passadas. E essa aqui é uma questão da Frei Menandro Campos. Foi feito asfalto, porém não foram tapados os bueiros, já tem alguns problemas nas obras, então é um problema que se expande em várias ruas do município. A minha indicação 121 é uma solicitação de um paciente de umas doenças específicas. O nome é espondilioartrite. Resumindo, uma dor nas costas muito forte. E tem uma questão de medicação que não está sendo entregue na sexta-feira especificamente. Apesar de hoje ter uma equipe reforçada na farmácia da prefeitura, inclusive com uma lei que passou aqui pela Câmara dos Vereadores, foi amplamente debatido no momento. Tem o pessoal, mas nesse dia específico eles questionaram que não estão recebendo medicamento. Então fica essa indicação para que expanda para sexta-feira também. Então, gente, só uma observação, vereadora Zenilda, específica ali, você pediu a palavra, mas pelo regimento interno eu peço aos colegas que solicitem com antecedência para colocar ali, porque eu entendo a sua colocação, né, foi seguir a sequência, é um assunto muito importante que você colocou ali, mas só para a gente manter a sequência conforme o regimento, que é os nomes que foram dados anteriormente à sessão, para quem for usar o pequeno expediente, para fazer o uso da palavra, daí eu quero manter essa sequência, pelo menos nesse período que eu estiver aqui como presidente. Era o que continha, agradeço a todos pela contribuição. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Vereadora Tati Carvalho. Com a palavra, vereadora Tati. Senhor presidente, colegas vereadores, faço uso da tribuna hoje para falar sobre um requerimento que está na ordem do dia. E gostaria de pedir para o Márcio, nosso funcionário, colocar 2 vídeos para os senhores acompanharem uma situação que já foi objeto de discussão aqui nesta casa. O primeiro vídeo é do dia 28 de janeiro, senhores. Nesse dia eu estive na localidade do Salceiro, a pedido da população, e essa era a situação de um maquinário que se encontra no local, é uma escavadeira hidráulica. Senhores, depois de verificar essa situação, eu fiz um requerimento aqui nesta casa para algumas secretarias. Até agora, a secretaria que me respondeu foi somente a Secretaria de Obras, e eu vou ler para os senhores rapidamente qual que foi a resposta. Temos ainda, senhores, eu pedi para alguns cidadãos aqui de Canoinhas que têm feito um papel muito bacana de fiscalização e que estavam lá perto, para eles verificarem se esse maquinário ainda encontrava-se no local. Então, no dia 28 de janeiro eu fui a primeira vez, fiz o vídeo, vim nesta Casa de Leis, e esse segundo vídeo, senhores, é de hoje. Então, hoje, 12 de março, continua na mesma situação. Quando eu fiz o requerimento nessa casa, foi para tentar entender do que se trata, porque de quem é esse maquinário, por que está nesse local. E a resposta que veio da Secretaria de Obras, que foi a única secretaria que me respondeu, é que o município hoje atua como fiel depositário dessa escavadeira. Essa escavadeira, segundo a resposta que eu recebi, ela foi entregue ao município quando teve a operação Et Pater Filium. Eu não sei quem que é o proprietário, mas eu sei que o município está responsável. Já tinha feito um requerimento, então, pedindo para que essa situação fosse avaliada, fosse, então, esse maquinário cuidado pela prefeitura, já que está como fiel depositária. E vocês podem ver que continua a água parada ali na concha desse maquinário. Então, a gente está aí numa luta contra a dengue e
próprio município, já sabendo dessa situação, não toma providência, senhores. Eu estou mandando um requerimento hoje, novamente, para falar sobre esse assunto de novo, e eu espero que dessa vez a prefeitura resolva, porque aquilo ali é um perigo para a sociedade. Além de ser um bem que está se deteriorando ali no tempo, um bem que o município é depositário fiel. Senhores vereadores, peço desde já pela aprovação desse requerimento, peço para que os senhores me ajudem a cobrar, porque daqui a pouco isso pode dar um problema para a atual gestão. Essa situação de abandono desse maquinário ali, gerando sérios problemas para a nossa população. Seria isso, senhor presidente. Vereadora, se me permite, me preocupa, já que que o município se encontra na condição de fiel depositário. Então, ele é responsável por essa máquina. Essa máquina, naquele local, vai sumir bateria, pode sumir peças importantes dessa máquina e o município vai ter que responder por isso. Uma coisa é a operação é para ter filho, né, todas as coisas que aconteceu, isso é um fato e a justiça está tratando desse assunto. Só que essa condição aí, se o município não tomar providências e não atender isso, ele é fiel depositário. E com certeza, quem é dono dessa máquina e que deixou lá, por algum motivo, e deixou o município como fiel depositário, vai querer resgatar e cobrar se daqui a pouco uma bateria não estiver lá. Eu vou falar só numa bateria, que seria uma coisa das mais básicas e mais simples, mas muitas outras coisas podem desaparecer e sumir dali e o município depois tem que arcar com esse prejuízo. É grave, é sério isso aí. Obrigado. Mas algum colega gostaria de acrescentar a fala da vereadora Tati Carvalho? Vereadora Tati, eu já gostaria de assinar junto. Nós conversávamos um pouco aqui antes da sessão, né, como tem essa questão de vir o recurso. Conversarmos também com o advogado Beninca, uns dias anteriores aqui, sobre às vezes como é injusto a forma como a justiça reavê alguns bens. Raramente alguém vai entregar para o município algo que está bom, que está... Normalmente eles colocam aquilo mais tranqueiro. E chega a ser uma bomba para o município. E esse requerimento é de inteira importância para a gente tomar uma atitude daqui para frente. Ou o município devolve para o real proprietário e acha uma outra forma de cobrar, através das medidas de justiça, ou o correto mesmo, se houver via, se passar a ser patrimônio do município. Fala-se que seria mais ou menos, alguns, não sei se são esses equipamentos, que seria R$300 mil para colocar em condições de uso, porque já chegou deficitário, acredito que sejam outros equipamentos. R$300 mil do município, uma coisa que não é dele, que pode ser que o município vai lá, invista, colocou R$300 mil, passou 2 semanas, a justiça muda de opinião, não, agora volta para o proprietário. Tivemos um baita prejuízo. Então, vereador Tati, parabenizo e já me coloco à disposição para assinar junto o requerimento. Vereador André, só para conhecimento, né, senhor presidente, o requerimento ele informa que a referida máquina encontra-se com problemas na parte elétrica e, nos próximos dias, passará por uma nova avaliação para determinar o custo real do conserto. Mas acontece, senhor presidente, que já faz muito tempo que ela está lá. Enquanto mais demorar para isso acontecer, mais vai deteriorar, mais vai cair o valor dela e aí teremos um problema grave no município. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito para o uso da tribuna? Vereador professor Osmar. Com a palavra, vereador professor Osmar. Senhor presidente, colegas vereadores, em nome da colega Mari, cumprimentar as pessoas aqui presentes na Câmara hoje, em especial também cumprimentar os que nos assistem pelas redes sociais. Trago aqui, através de um requerimento, uma indagação e uma coisa que está me incomodando e incomodando muitas pessoas sobre a questão das obras inacabadas que estavam sendo feitas pela empresa Prado e Prado e que na verdade quem tocava era o Christian Mokva. Para mim que são as ruas Aloysio Stieber, no meu bairro, onde as pessoas cobram todos os dias, a rua Antônio Liller, também sai do cemitério lá, e a rua Bento de Lima, que é no campo da Água Verde.
Pois bem, faz mais de 2 anos que essas obras estão paradas. E qual é a resposta que nós vamos dar para o povo que nos pergunta? Estão lá, Chico Mineiro, sem sinalização, as calçadas, bocas de lobo, e são coisas que eu vejo assim que não custa muito para resolver. O jurídico da prefeitura já deveria ter se pronunciado, feito uma proposta junto à justiça, se é para terminar ou não é para terminar. Eu acho que realmente falta vontade para resolver. A desculpa de que está na justiça, porque uns devem e outros, né? Porque foi na delação, numa das delações, foi entrado nessa questão que o padrinho político da Juliana, o Pique, junto com o Christian, um tirava dinheiro do outro, é um rolo ali. Mas a população não tem nada a ver com isso. A população quer uma resposta. Não pode-se mais ficar assim e deixar que se passe 2 anos com aquela obra. Não temos lombadas, a parte que foi feita asfalto, não tem sinalização, não foi pintado nada. Lá na Aloysio Stuber tem um pedaço que está pronto, só falta jogar o restinho lá de asfalto, não fazem. Então, estou fazendo esse requerimento, até porque eu acho que vocês, vereadores também, meus colegas, são questionados. Como é que está isso aí? Ah, está na justiça. Está na justiça. Mas a justiça vai deixar isso para o resto da vida? Já se passou de 2 anos e nada foi feito? Então, quero essa resposta o mais urgente possível para que a gente possa saber de verdade, e se for o caso, nós também irmos ao Ministério Público e na Justiça, ver o que pode ser feito. O que não pode é essas pessoas que moram nessas 3 ruas ficarem à mercê da falta de interesse do poder público em resolver a situação. Sim, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Zenilda Lemos. Senhor presidente, eu ia pedir até para assinar junto, professor Osmar, porque realmente a população ela precisa de uma resposta, porque nós não podemos virar a página da corrupção como se nada tivesse acontecido. Coloco aqui também a rua Frederico Kohler, vereador Vilmar, que é lá no Campo da Água Verde. Então, quando eu digo que nós não podemos virar a página sem dizer... É isso mesmo, porque a população nos cobra. E muito mais do que a justiça fazer o julgamento e condenar, é a devolução real de bens mesmo. Porque quando nós falamos em corrupção, faz falta lá no dia a dia. Ou seja, nós só vamos virar a página quando as condenações acontecerem, porque as delações premiadas já aconteceu. O que é a delação? A pessoa dizer que tem culpa no cartório. E isso já aconteceu. Então, eu espero, assim como muitas pessoas da população, que chegue o dia do julgamento. E que no dia desse julgamento, haja inclusive o retorno para os cofres públicos de dinheiro que vai terminar a obra, porque a população não tem culpa. A Frederico Kohler, Vilmar Sudoski, todos os dias as pessoas me cobram. Então, que haja o julgamento, porque não é justo delação premiada confessar que roubou e a população não ter o retorno financeiro para que as obras elas sejam concluídas e de qualidade, porque a população não embolsou dinheiro. Quem embolsou dinheiro foram as empreiteiras que estavam no esquema e aqueles políticos, então, que se delataram. Incrível que é isso, se delataram, se confessaram que estavam no esquema e que a população, então, aguarda por um julgamento e também que retorne para os cofres públicos. Eu vou assinar junto com o senhor, porque eu também quero essas respostas, porque nós não podemos ficar esperando à mercê que algo venha acontecer. Então, era isso, senhor presidente e vereador, eu quero assinar junto. Eu já havia pedido junto com a vereadora Zenilda. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para assinar junto, eu ia discutir nos requerimentos, mas
eu gostaria de reforçar e falar da Frederico Kohler, que nós lá do Campo da Água Verde somos muito cobrados, da rua João Watts, lá no Industrial 1, no loteamento Santa Cruz, e também da rua Porfírio Alves, que eu gostaria que, se o senhor permitir, incluir nesses questionamentos, porque o que acontece? Lá, 2 anos atrás, quando nós estávamos na prefeitura, nós tínhamos um plano para ir finalizando essas obras e puxar, de fato, a responsabilidade para nós e, no mínimo, levar segurança para a população. E nós éramos muito cobrados em relação às bocas de lobo que não haviam sido fechadas nessas ruas, e também, lembro mais uma rua, lá no cemitério, próximo do cemitério, Antônio Liller, eu sempre esqueço o nome dessa rua, o vereador André sempre me recorda, e ruas que não tinham sido finalizadas as bocas de lobo e que algumas crianças, pessoas haviam se acidentado nesses locais. Então nós faríamos 300 bocas de lobo e nós faríamos o fechamento delas. E até hoje nada. Nós já havíamos dado sequência na aquisição dos materiais, ferro, pedra, areia, enfim, tudo aquilo que precisava para finalizá-las, e até hoje nada aconteceu. Então, a gente precisa sim de uma resposta, vereador Osmar. O crime não pode ficar impune. Quem fez as coisas erradas tem que pagar. E aí o lado político, o lado empresarial. E mais do que isso, a população não pode pagar. Quem tem que pagar é aquele que errou. E hoje quem está pagando é a população. E pagando 2 vezes. Pagando com os impostos e pagando agora com a obra que está lá, que não é finalizada. E nesse 1 ano e meio, mais ou menos, que nós não estamos mais na administração, as coisas já deveriam ter sido reestabelecidas. As obras já deveriam ter reiniciado. Uma resposta já deveria ter sido dada para a população. Porque a campanha eleitoral ela foi trabalhada em cima disso. Então, não adianta ficar na conversa, não adianta fazer perto da eleição para ganhar voto, tem que atender a população, tem que trabalhar o ano todo, tem que fazer de fato aquilo que é verbalizado. E não apenas verbalizar. Tem que transformar em ação, e hoje a gente não vê ação. O senhor não estaria na tribuna se essas obras estivessem dado continuidade ou estivessem sido finalizadas. E nós não estaríamos aqui perdendo tempo com esse tema se elas não tivessem sido finalizadas. Então a gente pede para que o Executivo tome providências, cobre da Justiça, que a Justiça ajude o município de Canoinhas a finalizar essas obras para a gente virar essa página e começar a pensar no futuro de Canoinhas, pensar em novas obras, pensar aí sim em tudo aquilo que a gente pensa de bom para o nosso município. Mas eu acho que para virar essa página a gente precisa finalizar com urgência essas obras. Seria isso, vereador Osmar. Senhor presidente, gostaria de assinar junto com o professor Osmar, o vereador professor Osmar, porque eu, como estive há algum tempo agora no planejamento, conversando com o secretário Rafael, ele me passou que foi criada uma comissão interna de funcionários efetivos para apurar e fazer, porque o orçamento, aquilo que foi apurado, é mais de R$400 mil para botar em dia essas obras. Então é um custo elevado. Então tem que se estudar, tem que ver bem certinho, porque muito bem dito por todos os meus colegas aqui, o William é conhecedor, porque esteve prefeito, e eu só me preocupo com uma coisa, eu tenho que falar. O meu coração não me deixa, meu coração fica pesado. Quando nós viemos para essa casa de lei e falamos do passado só quando queremos acusar o atual governo. Mas quando é para nós falar daquilo que aconteceu como corrupção, daí não vale. Daí fulano era padrinho da prefeita. Fulano era amigo de tal pessoa. Gente, sinceramente, meu coração não permite eu ficar quieto numa situação dessa. Nós temos que fazer o requerimento, nós temos que ver por quê. Essa comissão vai apurar quanto que vai ser, R$400 mil, e a população, logicamente, a população está sofrendo. Mas cada dia que a população passa lá, ela sabe aquilo que ocorreu aqui em Canoinhas. Então vamos pedir que seja arrumado, vamos pedir que aconteça essas coisas, vamos, como muita gente fala, virar a página, mas vamos virar a página no total e vamos para frente. Porque se nós só viramos a página naquilo que convém para nós, e aquilo que não convém é o padrinho, é o amigo. Então, eu gostaria de assinar junto,
é um desabafo, porque meu coração realmente, às vezes, escuta certas coisas que não condizem com aquilo que é dito anteriormente, e a situação está lá. E passando agora por uma comissão que não é uma comissão de comissionados, de efetivos do município com engenheiros. E constataram que são mais de R$400 mil para arrumar essa herança que Canoinhas tem. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Vereadora Dilson Steiro. Senhor presidente, professor Osmar, bem colocado o seu requerimento, né? Só que, tempos atrás, eu fiz uma indicação, da rua Lois Stiber e da Antônio Lira. E daí fui me inteirar com o executivo. E a resposta que eu tive, direto com o executivo, que estava no Ministério Público. A hora que o Ministério Público liberar, autorizar, vai ser terminada essa rua. Essa é a resposta que eu tive. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Tati Carvalho. Bom, tenho alguns apontamentos para fazer sobre essa situação. Primeiramente, vereador Jubanski, eu fui uma das pessoas que falei que temos que virar a página em outras sessões, e considero que temos que virar a página, mas sempre falei que sem esquecer do que aconteceu no município. E por que sem esquecer? Que a gente teve um cenário muito triste de corrupção e que o povo está pagando até hoje. Porque daqui a pouco, vereador Jubanski, tem pessoas que participaram, de certa forma, dessas situações de corrupção e é capaz de se candidatarem de novo. Então, nós temos que lembrar. Temos que lembrar do que aconteceu, mas o virar a página, que eu quero dizer, é no sentido de que nós precisamos resolver situações no nosso município. E situações que não são tão difíceis de resolver. Eu sei que 400 mil, né, aos olhos dos cidadãos, é muito dinheiro. Para mim é muito dinheiro. Mas quanto que o município arrecada? Já pararam para pensar quanto que está sendo arrecadado com o IPTU, por exemplo? É muito dinheiro. A gente tem visto muitas emendas vindo para o município também. Eu acredito que cada um de nós tem corrido atrás para trazer emendas também para auxiliar, para que Canoinhas saia do buraco. E do buraco, literalmente falando, porque tem bastante buraco na cidade aí que está tentando ser tapado, né, por uma empresa terceirizada. Vamos lembrar disso também, senhores. E a empresa terceirizada contratada para tapar os buracos com massa quente tem aplicado massa quente em dia de chuva. E aí como é que fica? Está aplicando a massa já com infiltração? A despesa que isso vai dar para o município daqui para frente, porque vai ter que refazer os serviços. E aí o que acontece? Tem que entrar a parte jurídica da prefeitura, cobrar da empresa que está fazendo hoje, para que daqui alguns meses não tenha que gastar em dobro. Jurídico da prefeitura, quem sabe fazer o que o vereador William disse, de fazer o conserto, e depois disso, eu acredito que possa entrar com uma ação judicial para reaver o valor que vai ser gasto para fazer esses consertos. O que não pode é a nossa população continuar sofrendo. Tem coisas, gente, que são feijão com arroz, que é o básico. E eu já falei aqui, 400 mil é muito, mas está sendo gasto 220 mil com mídias. Está sendo gasto valor, eu acho que deu 4 vezes mais com o Natal. Será que isso era tão urgente? Será que o urgente não é olhar o básico que a população está precisando? E assim, senhores, tem se criado uma polarização aqui em Canoinhas que eu nunca vi, que ou está no time do ex-prefeito ou está no time do ex-vice. Será que não tem um time de Canoinhas? Não tem um time do povo de Canoinhas, um time que pense na população, que pense que tem até um outro requerimento meu aqui, que está faltando material para fazer atendimentos odontológicos na policlínica? Senhores, temos que lembrar da corrupção, sim, para não eleger quem já tirou do povo. Mas temos que prestar atenção para que o povo não fique sem o básico, porque hoje o povo está sem o básico. Então, eu quero assinar junto esse requerimento, tá? Porque eu quero ver qual que vai ser a resposta disso, o que vai ser feito, quais providências vão ser tomadas. Já teve gente se machucando nessas ruas, sim, isso é muito grave. E, senhores, vamos lembrar da corrupção, sim? Vamos lembrar da população, sim, da corrupção? Mas vamos lembrar também que não tem só dois caminhos. O caminho que ninguém está pensando é o caminho do povo, e é isso que a gente tem que pensar.
Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, concordo plenamente, principalmente na... Não tem direito à réplica nesse momento. Vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, boa noite, vereadores, público que nos assistem, internautas. Pedir liberdade para mim poder também assinar junto com o senhor professor Osmar e dizer o seguinte: quero também, a semana que vem, fazer um requerimento, William, sobre a Transmoca, essa empresa que toda essa parafernália de serviços irregulares, eles têm uma punição, se não me engano, no valor de R$400 mil, para ser devolvido em trabalhos para a prefeitura. Mas, horas, faz o serviço tudo torto, porco, do jeito que foi feito. Aí ganha a punição para devolver esse trabalho aqui. A punição teria que cobrar, além desses 400 mil, a prefeitura direcionar para que ele faça o conserto e muito mais. Porque só cobrar é muito fácil. Vai patrulhar horas lá. Fiscalizar. E quero saber onde é que foi, se já foi usado esse dinheiro, porque concordo plenamente com o senhor. As ruas aí, do jeito que estão bem belos e formosos, né? Ampla Norte, que seria para ajudar os municípios do Planalto Norte, os prefeitos da nossa 8ª zona eleitoral, eles usaram para benefício próprio. Se você pegar os municípios que fazem parte aí da Ampla Norte, do Planalto Norte aqui, os prefeitos, eles usaram mesmo, mas para ter uma Ampla Norte tem que ser ampla roubo para eles. Respeitar a Ampla Norte, que é digno de respeito, aonde tem que trabalhar mesmo, estão trabalhando certinho, mas os prefeitos aqui do Planalto Norte, da nossa região, todos eles pensaram em si próprio. Quero pedir a sua permissão e dizer que quero assinar junto. E quero também, já semana que vem, elaborar esse requerimento para saber se foi gasto, se ele cumpriu e onde é que está esse dinheiro e de que forma vai ser usado esse trabalho, que não é em valores de espécie, é em valores de horas de máquina trabalhada, cascalho e outras coisas. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de acrescentar a fala? Vereador Osmar, como eu já tinha solicitado anteriormente, gostaria de assinar junto, parabenizo. É realmente isso. Eu acho que teve um equívoco na sua fala, vereador Jubanski, que são 400 mil, porque eu conversei com o Rafael não faz muito tempo, porque 400 mil, basicamente dá para começar. Contratação da empresa e acho que é mais 5 milhões para fazer realmente. Isso daí é dinheiro para caramba. E como bem disse o vereador Chico, da hora a máquina para fazer um serviço, como a gente teve uma discussão aqui sobre o salto da Água Verde, que estava o pessoal lá, acho que até o vereador William que trouxe essa discussão, estavam fazendo um serviço porco, mas estava contando como pagamento pelo rombo que eles deixaram no município. Sinceramente, isso só vai mudar o dia que tirarem os bens pessoais desse pessoal. Tira a casa, tira o salário dessa pessoa, mas a nossa justiça protege a ladruagem, infelizmente. Quero parabenizar o vereador Osmar, solicito assinar junto e deixo aberto para suas considerações finais. Eu também quero assinar junto, presidente. Primeiramente, quero dizer ao meu colega Jubanski que eu não seleciono ninguém. Pode falar sobre corrupção de quem quiser, Beto Passos, Pique, Christian Mokva, todos aqueles que foram envolvidos, e foi muito falado aqui, vereador Zenilda, nessa casa sobre isso. Nunca houve uma seleção, dizer que é o padrinho dela, ou o padrinho meu, ou o padrinho do João, ou do Pedro. E nós temos que falar sobre corrupção mesmo. Nós temos que toda vez estarmos falando nisso. E quando você fala em virar a página, é porque a prefeitura, que é o executivo, tem que tomar providências. Porque se nós voltar a falar disso como desculpa para não fazer, eu digo, né? Tem que falar, tem que cobrar, a justiça está aí cobrando, está tudo encaminhado. Agora, o executivo não pode usar a desculpa de estar no Ministério Público para não terminar essas obras. Tem que ter um estudo e enviar para essa casa, sim, para que nós possamos entender, ver o que está acontecendo e poder justificar ao povo de Canoinhas. Semana passada eu fiz um requerimento sobre a questão dos imóveis do ex-prefeito Beto Passos, cuja hoje houve devolução do município para ele. E a gente estava questionando para saber bem certo como as coisas estavam funcionando. Hoje, estou vendo dessa outra operação,
né? Teve uma outra ação, nessa ação está envolvido o Renato Pique e o Christian Mocva, nessa aí. Então, só para esclarecer, vereador Zenildo, então o Pique não fez a delação ainda, não fez, só o Christian Mocva que fez. Então, é um empresário, confesso, que disse que tinha esquema com o Pique e repassava dinheiros para ele. Então, é isso que eu estou falando, né? A gente não pode mais usar essa desculpa para as obras não serem feitas. Pessoal dessas 3 ruas com quem eu converso constantemente, e muito bem citado a vereador Zenilda e o William, das demais ruas, não estão aceitando, já faz 2 anos. Então é muito tempo para que eles fiquem com a mesma desculpa, não, está no MP, está no MP, está no MP, como o vereador Adilson colocou. Sim, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado. Mais vereadores? Gostaria de usar, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar. Só enquanto o vereador Vilmar toma uma posição, o nosso assessor jurídico da casa fez uma correção. Isso vai ser corrigido a partir da próxima sessão. O tempo de tribuna total é de 10 minutos, incluindo com os comentários, pelo que ele repassou pelo regimento. Então, hoje na sessão mantemos dessa forma, e a partir da próxima sessão trabalhamos na forma conforme o regimento. Peço desculpa aos colegas, mas a próxima sessão a gente faz conforme previsto no regimento, que foi escrito lá no ano de 2001. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, o assunto que me traz hoje, apesar de termos uma discussão bastante acirrada aí, com a mancha que ficou no nosso município, né, lacrada em algumas pessoas que não tiveram índole para ser correta, porque nós temos que ser justos, nós não precisamos ser bonzinho nem ruim, nós temos que ser justo. E algumas pessoas não foram justas. Mas essas pessoas, automaticamente, elas estão marcadas ou manchadas com essa marca. Mas elas que cuidem disso e a justiça que trate deles, e é por aí que a vida segue, né? Então, nós temos que se preocupar a partir de agora também com o hoje, com o agora, como é que nós vamos fazer a gestão. Por isso, essas discussões em torno de vários assuntos, inclusive alguns voltando a assuntos e matérias que fez parte dessa El Pater Filho. Mas o que eu quero trazer é um outro assunto bastante discutido, é trânsito. Trânsito hoje no mundo é discutido, no mundo, pelo número de veículos, de pessoas, de pedestres, de motos, o mundo sofre com o trânsito. Se nós pegarmos a 101, em alguns dias você fica para fazer de Florianópolis a Joinville 6, 7 horas. Trânsito, gente, vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? E nós aqui em Canoinhas, e aí eu estou voltando agora para a nossa realidade, e nós aqui em Canoinhas também temos problemas de trânsito. Claro que longe de uma 101, longe de uma Curitiba, longe, né, de grandes centros e de grandes movimentações, mas para o nosso convívio, para o nosso dia a dia, nós também temos um problema com o trânsito. E quero falar da rua Eugênio de Souza. Foi mexido no trânsito ali. Então eu quero falar da importância do trânsito. As 2 faixas estão resolvendo parcialmente o problema, mas não totalmente. E isso trouxe também algumas consequências. E eu acho que nós temos que pensar no trânsito, mas temos que pensar nas empresas que estão instaladas ali. Então, eu sei que algum pode me criticar ou me elogiar, cada um pensa da sua forma e eu vou respeitar cada um deles. Mas nós temos empresa com mais de 30 anos instalado ali e que usavam ali parte para os seus clientes estacionarem e poderem chegar nas suas empresas. E hoje não pode. Por 2 quadras não tem o que fazer. Então, foi colocada uma ciclovia ali. Importante, necessária, o ciclista usa muito a ciclovia, né, de uma maneira geral. Mas essa ciclovia, ela não liga muito com nada também, certo? Ela não tem muita ligação, é que nem aquela ciclovia da Paula Pereira, só que lá é uma rua mais larga, um sentido só, né? Pouca gente utiliza, é um problema. É um problema que o pedestre andando em cima da calçada, a ciclovia ali, gente estacionando. Estou falando da Eugênio de Souza depois das alterações. Foi pensado nesses
comércios que estão instalados ali? Foi discutido com eles? Pense, analise. Eu estou aí há 30 anos. Tenho lá 20 empregos, 10 empregos, 3 empregos, 8 empregos, né? Não sei, acho que são mais de 30 empregos. Sei que tem até um baixo-assinado rodando na cidade em função disso. Funcionários ligando e pedindo para intervir. Porque, de fato, deu problema para esses empresários dessa região. Temos empresas ali que têm móveis, atravessar rua com móveis durante o fluxo de movimento para poder carregar, fazer entrega, não sei. As empresas já estavam ali. Claro, precisa haver melhoria? Precisa. E eu sei que aquela rua, nós só vamos resolver ela o dia em que o município fizer uma travessia por cima do rio Água Verde, porque enquanto nós pensamos no rio Canoinhas, nós temos que se envolver com o município de Três Barras. E aí nós temos mais dificuldades, aí nós vamos ter maiores problemas, e nós dependemos daí bastante de Três Barras para concluir isso. Mas podemos chegar na Rubens Ribeiro, na Guilherme Proust, numa altura, e fazer a travessia e sair na pracinha, sair ali pelo Procopiac, e tem essa solução. Custa, custa. Mas até lá o nosso trânsito estava andando do jeito que estava. O nosso comércio estava se utilizando daquilo. Hoje teve pessoa que disse assim, hoje pela manhã, na minha loja, na minha empresa, entrou uma pessoa na parte da manhã. Eles estão há 30 anos ali. Será que a ciclovia é tão importante? Será que não dá para deixar o estacionamento? Será que o ponto de táxi não pode ser retirado e mudado na Vidal Ramos ou na Major Vieira? Será que não foi pensado isso? Porque essa Eugênio de Souza é uma rua de grande movimentação, enquanto não se achar uma segunda rua de travessia do Campo da Água Verde para o centro da cidade. E Três Barras. Você toma algumas atitudes, não se pensa em terceiros, né? E como é que fica essas pessoas? Então, pensem, eu peço que a gestão pense em como vai ajudar esses empresários, não sei se são 5, se são 6, se são 7 empresários, ou 8 que estão ali, e todos eles estão sofrendo. Se essa ciclovia deve continuar ali, se muda, se volta atrás, mas pense, discuta, ouça, né? Porque essas pessoas, claro, a caneta está na mão da gestão do município de hoje. Ela pode canetar e mandar fazer, e acabou-se. É um direito, é uma prerrogativa que lhe é dada. O povo de Canoinhas deu essa prerrogativa, mas tem que repensar um pouquinho quem já estava, como é que funcionava. Então, há uma grande crítica, vereador Osmar, por parte desses empresários, funcionários dessas empresas, uma queixa enorme. Gente, o trânsito, nós vamos ter problemas sempre. Vamos achar uma melhoria? Vamos. Mas precisamos prejudicar alguém? Porque só essas empresas foram prejudicadas. Exclusivamente elas. E se você, vereador Jubansky, que fosse um empresário daquela região, como é que seria a sua atuação? Se eu fosse um empresário naquela região, como é que seria a minha atuação? Canoinhense, pense, porque nós não podemos pensar só em nós, mas também temos que pensar um pouquinho no nosso semelhante, no nosso próximo. Porque se a hora que nós achar que a nossa caneta vale mais do que qualquer outra coisa, nós não estamos fazendo gestão pelo município e pelos munícipes e pelas empresas da nossa região. Aí nós estamos sendo autoritário. E de coronelismo, já foi, né? Já passou. Então nós temos que repensar um pouquinho sobre essas coisas. Vereador Adilson, como é que fica aqueles empresários ali? Estão sofrendo, com certeza. Então, de repente, tira dali os táxis, com jeito, com diálogo, com conversação, ouvindo, de repente tira um carro de lanche que tem lá, muda para um outro setor e melhora o trânsito dali. Mas, enfim, a ciclovia é tão importante? Ela leva da onde a onde? Não sei, eu não consegui visualizar ainda. Mas tudo bem, ciclovia é importante, eu sou ciclista, também ando. Também sou ciclista. Mas a gente sabe que nós, em Canoinhas, não temos uma estrutura preparada para o ciclista. Nós andamos, porque nós não temos outras alternativas, como ciclista, e agora estou me colocando como ciclista, aí tem que andar escolhendo os lugares para andar.
né? Porque senão você vai só se envolver no meio do trânsito e pode ser até acidentado de alguma forma. Senhor presidente. Então, eu quero encerrar a minha fala e dizendo, canoinhense, pense, eu sei que é necessário, precisa ser feita algumas mudanças, mas também não podemos prejudicar algumas pessoas que estão lá há muitos anos trabalhando. Sei que talvez sejam até criticado, alguém me critique, alguém me chame a atenção e acha que eu estou errado, mas estava funcionando, estava circulando, o trânsito estava andando. Um pouquinho, eu uso diariamente, e não só uma vez, muito mais. Ok, encerrei minhas palavras e abro a quem quiser se manifestar. Qual a palavra, vereadora Dilson Steidl? Senhor presidente, ontem também fui procurado por essa situação, até fui à noite ver lá, conversar com os empresários ali, e realmente o que o vereador Gilmar está falando, até quero assinar junto, vereador, se autorizar. Está disponível. Né? E a situação dos táxis ali, eu vejo muito espaço para os táxis, nada contra. Ali tinha uma sugestão, onde ficam os ônibus que param ali, fazer tipo naquela praça, uma entrada, para os táxis ficar ali, passando a calçada, sabe? Isso é uma ideia já que eu até pensei, queria pôr em discussão para frente. Faz ali tudo junto e põe um ponto mais para cima e um ponto mais para baixo. Aí o cliente que escolhe o táxi que ele quer. Agora não fica aqui numa ponta, não pode estacionar. Tem 2 táxis ali, tem vaga para 8 carros. Lá embaixo, mesma situação. Então a gente vê isso aí faz tempo já. E que dentro daquela praça, a praça é grande. Pode ser posto sim os táxis ali, feito na calçada, feito uma entrada, uma ajeitada ali. E fica ali, até os caras ficam melhor, ficam na sombra, ficam tranquilo. Nada contra o taxista. É o trabalho deles, né? A gente concorda. Só que agora... o ciclista, tudo bem, uns vão usar. E outra coisa, eu pedi aqui, fiz indicação um tempo atrás, que viesse da Paula Pereira, indo até no Quiluz, à esquerda, vem só de lá para cá, faz também. Aí o cara chega, dobra no Itaú e vai para Três Barras. Não precisa ir lá embaixo se encontrar com o pessoal do Campo da Água Verde, com o maior bairro da cidade. Aí fica aquele bolo lá embaixo, sinaleiro piscando. Eu acho que tem que pensar um pouco também. Concordo plenamente com o vereador Vilmar. Seria isso, senhor presidente. Vereador Vilmar, Sim. só complementar o senhor, permitir assinar junto. E também muito estranho, né? Uma quadra só de ciclovia, da Major Vieira até a Vidal Ramos, daí para lá não tem, para cá não tem. Então, dali para lá, pega a bicicleta, põe nas costas e vai continuar. Concordo plenamente com o senhor. Inclusive, os moradores ali, os lojistas, fizeram até para a ouvidoria, mas escreveram uma carta solicitando, explicando a tal situação. Sendo que no Natal também, ali já foi um problema, que bem no pico de movimento das lojas, eles trancaram ali, uma semana, aquele trecho ali, já foi um caos. E eles sabiam disso, o pessoal do Detran sabia, porque no Natal eles já tinham foi lá várias pessoas do Detran, foi a Camila, foi dar uma olhada lá, e eles tinham feito aquilo lá. E agora eles vão lá me pintam uma ciclovia, uma quadra. Viu? Estranho. A ciclovia só da Major Vieira até a Vidal Ramos, e para frente não, muda o táxi, como bem dito, ali na Vidal Ramos, onde tem um espaço maior, né? É estacionamento 45 graus, e não vai atrapalhar nada. Vai mudar de posição. Quem vai pegar um táxi vai pegar o quê? Vai andar 10 metros, 20 metros para pegar o táxi ali? Então, peço para assinar o senhor junto, e essa carta, não sei se os seus vereadores receberam também, que foi mandado para a ouvidoria, que é muito bem explicativa pelos lojistas ali, e todos eles me mandaram mensagem. Claro, a gente não vai usar também microfone de rádio para falar sobre isso, que não é de meu feitio, né? Eu tenho a Câmara aqui, enquanto eu estiver aqui, para poder debater assuntos que é de interesse da comunidade. Sim, senhor presidente. Senhor presidente. Qual a palavra? Eu gostaria de pedir, né, ao vereador Vilmar assinar junto. E quando eu ouço, Vilmar, você com a tua sabedoria e anos dessa casa, falar do comércio aqui de Canoinhas, e muito bem dito por você, não que sejam 4, 10 ou 1, né? Se realmente houve essa perca, acredito que sim, tem que ser discutido, é por isso que nós estamos aqui. Se de repente houve um equívoco, que se volte atrás e faça essa conduta de arrumar. Eu, para ajudar, Vilmar, soube que ali a ciclovia ela vai ser ligada até a ciclovia do campo, sabe? E que algumas vagas foram relocadas para o outro lado da rua. Mas se não atender, sou de acordo, por isso que eu pedi para assinar, porque a nossa região, Vilmar, vem sofrendo tanto já, né, com as chuvas aí,
E nós temos a nossa agricultura. E se nós não tivermos e não pudermos ajudar o nosso comércio, daí a gente não sabe o que vai fazer, porque o nosso comércio, você sabe muito melhor que todos nós aqui, quanto é importante para Canoinhas, né? E se nós tivermos que ouvir, repito, não que sejam 10 ou 100, que seja um lá que apenas queira ser ouvido, com certeza vai ser ouvido. Eu gostaria de assinar junto e que seja cumprido, né? Que seja feito, né, Vilmar, aquilo que for melhor para o nosso comércio. Está disponível para quem quiser assinar. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador William Godoy. Senhor presidente, eu gostaria de assinar junto. O vereador Autorizado. Vilmar foi muito feliz com o requerimento. Eu gostaria de fazer uma explanação no sentido técnico. Eu sou biólogo, trabalho com licenciamento ambiental, estudo de impacto de vizinhança. E no nosso município, a lei ela é muito clara em relação ao estudo de impacto de vizinhança. Enquanto eu estava prefeito, a gente trabalhou na regulamentação da lei atual, que está em vigência, para que a gente pudesse auxiliar os técnicos a trabalharem. E como biólogo, técnico, nós temos atuado em diversos projetos de estudo de impacto de vizinhança. Alguns, de fato, como responsável técnico e outros dando apoio. E tudo, qualquer mudança, qualquer instrumentalização, qualquer comércio, tem que ter estudo de impacto de vizinhança. O comerciante em Canoinhas que vai fazer uma alteração contratual no CNPJ precisa de um estudo de impacto de vizinhança. A pessoa que vai solicitar um alvará de construção precisa do impacto de vizinhança. Em detalhes, o contribuinte precisa pagar caro para conseguir ter todas as autorizações e ainda mais o estudo de impacto de vizinhança. Concordo, porque a gente precisa, de fato, entender qual o impacto daquele empreendimento na comunidade, naquilo que já é cultural dentro daquele bairro, daquela quadra. Mas agora vem o questionamento. Por que a prefeitura não precisa fazer um estudo de impacto de vizinhança? Por que um barzinho precisa ter um estudo de impacto de vizinhança, mas a prefeitura vai fazer uma alteração no trânsito, em vagas, fazer uma ciclovia que impacta muito a vizinhança e não tem estudo, não tem audiência pública, não passa pelo Complan? Então, eu acho que a gente poderia, na próxima sessão, trabalhar justamente nesse questionamento. Foi feito um estudo para isso? Porque, pelo jeito, não. Se tivesse sido feito um estudo, nós não teríamos sido procurados. Eu tenho certeza que todos foram. Eu também fui. Então, a prefeitura precisa passar a atuar com coerência. Porque não adianta cobrar do outro e nós não cumprirmos. Todos têm que cumprir. Se o comércio tem que cumprir, a prefeitura também tem que. Vamos aguardar o requerimento do senhor. Eu espero que eles voltem atrás. A fala do Jubanski em relação à continuidade dessa área de pedestres, ela é importante, porque de fato Canoinhas precisa crescer nisso, mas com estudo. Precisa crescer nisso pensando no impacto, e não a reveria de qualquer forma, sem avisar a população, sem uma audiência pública, sem uma comunicação prévia. Nós, vereadores, fomos pegos de surpresa em relação a isso. Não custava mandar uma cartinha para nós, para o comerciante, informando dos planos, de um novo projeto. Que eu saiba, isso não existiu. O senhor, na sua réplica, poderia falar sobre isso também. Então, vamos aguardar o retorno. Vereador Vilmar, o senhor, como comerciante que é, como uma pessoa pública tradicional do nosso município, sabe que ali é uma região, de fato, muito tradicional. Temos lojas ali que estão há muitos anos, que vêm passando de família a família, e a gente não pode penalizá-los sem ter um estudo prévio. A gente não pode fazer as coisas e nós, enquanto agentes políticos, aceitar que isso seja feito, a reveria. Seu trabalho é perfeito nesse sentido. Assino junto com o senhor, vamos lutar por aquilo que é justo. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tati Carvalho. Rapidamente, só gostaria de pedir para assinar junto. Também fui procurada. Também fico indignada por não ter sido conversado anteriormente sobre essa situação e precisamos olhar pelos comerciantes de Canoinhas. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de contribuir? Então, rapidamente também, parabenizo o vereador Vilmar, também gostaria de assinar junto. Sobre o que o vereador William citou sobre estudo, eu acho fundamental, tudo tem que ser feito com estudo, com pessoas da área. Eu diria que tem uma preocupação com o estudo dessa área, porque houve um estudo no passado
E quando eu vi os nomes, eu não morava ainda em Canoinhas, eu ainda morava em Blumenau. E um dos estudiosos, assim dizendo, né, os engenheiros responsáveis, que não era nem formado na área de trânsito, era um ex-vereador, que na verdade foi caçado lá em Blumenau, e era o autor do estudo aqui na Operação Tapete Negro. Então eu não vou citar nomes, mas se alguém quiser pesquisar, então a gente fica preocupado em saber que já foram feitos estudos, mas por uma pessoa de índole duvidosa. Parabenizo novamente o vereador Vilmar, como disse, quero assinar junto, e dizer que realmente temos que pensar no comércio, no desenvolvimento da economia. Claro que a acessibilidade, como nós vamos debater, é fundamental. Cuidar para que carros não necessitem estacionar na calçada, que pelas normas também não pode. Nós temos que fazer algo dentro das normas técnicas de segurança e que garanta fluidez. Eu acredito, sem sombra de dúvidas, que a solução só vai vir quando nós tivermos essa ponte pelo Água Verde. O vereador William, já comentamos nos bastidores da dificuldade que é fazer a ponte pelo Rio Canoinhas, mas nós temos essa opção do Rio Água Verde. Por muito tempo foi falar nessa parceria com o Procopiac. Talvez vai chegar um ponto que vai ser a única solução e quanto antes nós fizermos é um alívio para o nosso município. Com as palavras, considerações finais, vereador Vilmar. Bom, quero finalizar dizendo o seguinte, que a ciclovia é importante, mas talvez nesse momento ela poderia ser colocada ali o estacionamento e no momento em que ligar uma linha a outra, uma rua a outra que tenha essa ligação, talvez aí ok, né? Mas não sou contra a ciclovia, quero dizer bem claro, eu sou muito a favor de ciclovia, quero repetir, porque senão daqui a pouco alguém vai dizer assim, o vereador Vilmar Sudowski não quer saber de ciclovia. Nunca eu falei isso. Estou fazendo um trabalho, tentando consertar alguma coisa que, no meu ver, talvez no olhar de outras pessoas não, mas no meu, deu errado. Não ficou legal, não ficou certo, porque nesse momento tentou-se acertar uma coisa e prejudicou-se outra. Prejudicou-se bastante quem está lá há muitos anos, com direitos adquiridos. Claro que a rua é pública, claro que o município e o gestor do município têm a competência de tomar a atitude que quiser, mas precisa se pensar também nas empresas que estão ali há muitos anos trabalhando. Com relação eu falei dos táxis, bem colocado pelo vereador Adilson. Contra os táxis, muito pelo contrário, o táxi é importantíssimo no município, mas de repente muda um pouquinho para cá, ajusta, ajeita e vai liberando essa via tão importante e de tão grande fluxo que nós temos em Canoinhas. E um pouquinho de congestionamento, gente, não tem jeito. Nós vamos enfrentar hoje, amanhã, não sei por mais quantos anos, né? Porque cada vez aumenta mais o número de carros, cada família compra mais carros e todo mundo vai para a rua e em alguns momentos vai dar um pouquinho. Mas eu não tenho visto fila. E eu nunca esperei mais que 5 minutos, 6 minutos para fazer toda essa travessia quando a rua está congestionada, quando a rua está cheia. Tem fluído, tem andado, tem funcionado. Mas, enfim, fica aí a minha colocação, a minha maneira de pensar. Se tiver alguém que esteja pensando de outra maneira, fique à vontade, pode pensar da sua forma, da sua maneira, mas o Executivo Municipal precisa olhar pelos nossos empresários e dar atenção a eles. Senhores, muito obrigado e boa noite. Mais algum vereador fazendo uso da tribuna? Não, senhor presidente. Então, só complementando, agradeço a contribuição agora da vereadora Tati Carvalho, que lembrou do artigo 65, né, que o tempo total da ordem do dia seria 30 minutos, do grande expediente. Então, para a próxima sessão, vamos seguir o mais próximo possível do que está o correto, né, que é o nosso regimento. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Chico. Senhor presidente, solicito a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei Ordinário número 145/2023, que estabelece a normatização e padronização das calçadas públicas no perímetro urbano do município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 015/2024, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Seria isso, senhor presidente. Coloco em deliberação a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei 145 de 2023 e 15 de 2024. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada por unanimidade a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei 145 de 2023 e 15 de 2024.
Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 116 de 2023 que autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar do uso público e alienar bens imóveis e adota outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 116 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 01 de 2024 que altera a Lei Complementar 042 de 2013, extingue e cria cargo de provimento em comissão e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei complementar 001 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 13 de 2024 que concede auxílio alimentação aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 13 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 14 de 2024, que autoriza a firmar termo de parceria e efetuar repasse financeiro à Associação dos Moradores do Bairro Salto da Água Verde e adota outras providências. Com emendas. Despesa no valor de até R$20 mil referente ao evento teatral A Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, promovido pela Associação de Moradores do Salto da Água Verde. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 014 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 145 de 2023, que estabelece a normatização e a padronização das calçadas públicas no perímetro urbano do município de Canoinhas e dá outras providências. Contém emenda. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Vilmar. Eu só quero confirmar se a emenda é com relação à data, que estava 30 de junho e... não, estava 31 de junho e precisava fazer essa correção. Tá, ok. Obrigado pela resposta. Bom, com relação às calçadas, é um trabalho extremamente importante que o município precisa continuar a fazendo. Nós, eu acho que crescemos e melhoramos bastante desde 2016, eu falo porque naquela época eu fui autor da lei, depois essa lei veio sendo complementada e recentemente foi feito todo um trabalho agora de melhorias nela e sempre precisa ir melhorando e se adequando às necessidades. Então, acho que eu li ela na íntegra, ela ficou muito boa, foi trabalhado pelo Instituto Federal, né? Foi feito esse trabalho junto. Mas eu queria pedir ao município que continue visitando os proprietários de imóveis e fazendo o entendimento e o trabalho de maneira ordeira, de maneira pacífica, conversando, explicando a importância, para nós irmos melhorando as calçadas do nosso município. Isso é muito importante. Isso cria um embelezamento no centro da cidade, nos bairros, por onde nós passamos, dá condições do pedestre andar com mais qualidade, enfim, em todos os sentidos. Sei que tudo isso custa, que tudo isso tem custo, o contribuinte muitas vezes naquele momento não tem o recurso necessário para poder fazer, de repente ele vai ter que se adequar no orçamento dele, portanto que lá em 2016, naquela época, nós demos 5 anos para adequação. Depois, nós, inclusive essa legislatura já votou algumas vezes prorrogando esse prazo, e agora esse prazo está sendo levado aí para 2000 Então, até 2025. Então, já sendo prorrogado novamente e feito todas as adequações necessárias que foi feito nesse projeto. Mas, enfim, eu acho que é um assunto
importante, um projeto que é de extrema importância, mas eu queria pedir ao Executivo que coloque alguém que vá aos proprietários das áreas e que vá conversando e vá explicando a importância e fazendo aos poucos esse trabalho. Nós tínhamos lá atrás até a condição de que tínhamos um funcionário do município que foi residência por residência, propriedade por propriedade, conversou, e isso foi ganhando corpo, isso foi melhorando. O próprio município ajudava nos entulhos, tirar e fazer isso. Acho que essa lei ainda está em vigor, né? Então, para fazer isso, mas o município precisa atender essa necessidade. É muito importante. Nós vamos fazer da nossa cidade uma bela cidade, mais bonita, mais com o traçado melhor, onde o deficiente, de todas as formas, vai poder se utilizar melhor, enfim. Fazendo uma fala nesse sentido da importância das calçadas na nossa cidade ou em qualquer cidade do Brasil. É muito importante nós termos uma calçada em condições de tráfego, né? Porque uma pessoa numa calçada pode cair, pode ter uma fratura de pé e tantas outras coisas. Uma mulher, às vezes, com um salto alto, muito perigoso, enfim. É importante que o município faça, eu vou me repetir, estou sendo repetitivo pela importância de chegar nos proprietários, fazer a conversa, fazer a boa fala da amizade, a boa fala do convencimento, e que o proprietário possa, aos poucos, ele também colocar dentro do seu orçamento e fazer essas calçadas. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Senhor presidente, hoje, claro, vamos votar com muita alegria essa lei, porque a gente está possibilitando que o comerciante que não conseguiu ainda se adequar, ele se adeque. Então, a gente está dando a possibilidade para que a nossa cidade fique mais bonita e indo justamente pensando naquele que não teve condição. Mas a gente precisa pensar que essa lei, a gente está prorrogando ela, a legislação, a normativa que norteava ela já é antiga. Para vocês terem ideia, no ano 2013, quando eu cursava o curso técnico em edificações, nós discutíamos sobre a tecnologia do paver. Era algo recente naquela época, era algo que era uma tecnologia assim que era realmente, visivelmente, era muito importante. Mas aí quando a gente vai para o lado da deficiência física, e eu tive minha mãe que passou a ser cadeirante nos últimos anos da vida dela, só quem anda com uma cadeira de roda ou com um bebê no carrinho sabe a dificuldade que é o paver. Então, essa lei ela já está antiga. Hoje, já há normativas em relação a ter o passeio ali liso com a parte central com o podotátil. Então, claro, a gente fica feliz em possibilitar o nosso comerciante em se adequar. A gente avançou muito nesse quesito de calçadas nos últimos anos. No ano 2022, tive reuniões com a comissão, a professora Mari estava lá, onde nós nos comprometemos em avançar em um caderno, numa instrução para as pessoas. E o IFES, que bom que deu continuidade a isso. A Luciane teve seu filho, que se formou lá no Técnico em Edificações, e eu também tenho muitos conhecidos, amigos que se formaram lá, fizeram um trabalho incrível. Nós temos hoje esse caderno, nós temos hoje esse guia, que inclusive está aqui à disposição de todos aqueles que queiram, mas a gente já tem que começar a discutir uma nova legislação, uma nova normativa, e que daí a gente vai ter que obrigar novamente o comerciante a ter um investimento cobrindo o paver. É difícil falar isso, mas é a realidade. Eu estava esses dias vendo uma comissão, não me lembro qual comissão, mas no Senado Federal, e eles estavam falando sobre isso. Há pouco nós fizemos cumprir a lei do paver, agora a gente vai ter novamente pesar no bolso do contribuinte, mas é a realidade. Esperamos que até o final desse ano a gente consiga deixar o nosso centro mais bonito, porque além de melhoria na mobilidade, além de melhoria para aquelas pessoas que precisam do podotátil, que tem baixa visão, que tem cegueira, nós temos a questão da beleza. Nossa cidade hoje ela é muito mais bonita. Nós não temos mais aquele centro tão sujo quanto era antes. Temos ainda alguns pontos que precisam melhorar com a pavimentação, com o passeio,
mas já é muito melhor do que antes dessa lei, vereador Vilmar. E aqui a gente ressalta a importância da legislatura anterior nesse trabalho, mas a gente já precisa começar a pensar no futuro. E o futuro, infelizmente, vai ser um investimento a mais para o comerciante, mas pensando naquelas pessoas que mais precisam. Mas faço aqui a minha fala, a fala do vereador Vilmar, né, que o comerciante olhe com carinho, que a prefeitura passe a dar sequência naquele trabalho que era realizado no passado, de ir lá, de instruir, de conversar com o comerciante, de mostrar a importância de deixar o nosso centro bonito, para que a gente possa passar a ser, de fato, uma referência na beleza do nosso município. O nosso município merece isso e os nossos munícipes também. Seria isso, presidente. E, claro, o voto será a favor. Continua a discussão. Então, meus colegas vereadores, quero fazer alguns agradecimentos, porque essa lei também, como plano diretor, foi um trabalho conjunto. Cito aqui, Mari Pereira, trabalhou e me cobrou muito por essa lei. A EVC, o CREA, o IFSC, a ACD, Associação de Canoenses Deficientes, a engenheira Gabriele Roeder, que também trabalhou muito e também, no final da lei, eu troquei algumas ideias com ela, foi muito boa a colaboração dela. E o Rafael também, que está hoje no planejamento, mas antes mesmo dele estar num cargo de secretário, ele já trabalhava em prol dessa lei. É uma lei a várias mãos. A gente sabe que pode ter algumas pessoas que discutam, que discordam de alguns pontos, mas como você muito bem citou, vereador William, é uma necessidade. E hoje eu tenho criança pequena e vejo essa dificuldade no paver, até mesmo em outros tipos, paralelepípedo pior ainda, né, que são algumas vias. Nós temos que fazer um padrão que garanta a mobilidade correta para todas as pessoas. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 145 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 15 de 2024 que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 15 de 2024. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador William Godoy, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Requerimento 74 de 2024, de autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, tendo em vista os problemas de acesso ao site da Prefeitura Municipal nos últimos dias para pagamento do IPTU com desconto com parcela única, solicito a prorrogação do prazo, tendo em vista que esta medida evitará a inadimplência de milhares de canoenses e melhorará a arrecadação final da Prefeitura Municipal. Coloco em discussão o requerimento número 74 de 2024. Senhor presidente, com a palavra, vereadora. Se me permite assinar junto, porque algumas pessoas também, né, trouxeram essa necessidade. Algumas pessoas, então, que precisavam ir até os CRAS para pegar o cadastramento único, né, a folha resumo do cadastramento único para estar apresentando. Então, eu penso que o Poder Executivo, então, possa estar analisando com muito carinho essa solicitação e estendendo o prazo, então, para pagamento em cota única ou acessar o direito ao desconto daquela pessoa que tem o direito e prorrogar, então, para que mais pessoas sejam atendidas e aí evitemos, então, inadimplência. Era isso, senhor presidente. Está aprovado. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 74 de 2024. Os vereadores concordam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 74 de 2024. Requerimento 75 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, expondo e solicitando o que segue. Considerando os recursos advindos do Estado para atendimento odontológico na policlínica, considerando que houve reclamações da população sobre a demora na fila de espera, considerando que esta vereadora recebeu informações de que está faltando material para os atendimentos,
considerando que esta vereadora recebeu informações sobre possível problema em algumas cadeiras e na bomba dos consultórios odontológicos, requer as seguintes informações: quantos atendimentos foram feitos em 2021, 2022, 2023 e de janeiro de 2024 até essa data? Enviar relatório completo, constando as iniciais dos pacientes, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. E qual o procedimento realizado, incluindo os atendimentos de pacientes especiais? 2. Enviar todos os documentos referentes à solicitação de compra de materiais feito pela responsável da Policlínica desde o início do ano 2022 até hoje, bem como enviar comprovante, nota fiscal, do atendimento do pedido dos materiais. Coloco em discussão o requerimento número 75 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tati Carvalho. Senhor presidente, essa é uma situação que me preocupa e muito. Tá tendo uma fila de espera para atendimentos odontológicos na policlínica. E o problema é que algumas vezes em que eu fui na policlínica, eu verifiquei que os dentistas não estão conseguindo trabalhar porque está faltando material. Então, isso é o básico. E aí, algo que me preocupa muito, senhor presidente, é que vem valores do Estado para fazer determinados atendimentos odontológicos e que se o município não envia um relatório do número de atendimentos, daqui a pouco esse valor para de vir. Então, a gente precisa se atentar a essa situação, precisa ver os atendimentos que estão sendo feitos, se está batendo a meta, porque eu tenho receio que daqui a pouco o Estado corte a verba desses atendimentos por uma má gestão. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Vereadora, solicito que eu também gostaria de assinar junto. Com certeza, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento número 75 de 2024. Os vereadores concordam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 75 de 2024. Requerimento 76 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, à senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de Educação, e ao senhor Rafael Otílio Eder, secretário municipal de Planejamento, expondo e solicitando o que segue. Considerando que esta vereadora tem recebido inúmeros pedidos para visitar CIs da região sobre a alegação de que se encontram em estado precário, por exemplo, o CI Monteiro Lobato. Considerando que ao expor a situação do CI Monteiro Lobato em redes sociais, essa vereadora recebeu a informação de uma servidora da Secretaria de Educação de que já há projeto para melhoria no CI. Considerando que informações como a prestada pela servidora foi divulgada somente depois da visita dessa vereadora no CI, requer que seja encaminhado a essa Casa de Leis um relatório de todos os CIs e escolas municipais que estão com problemas estruturais, já conhecidos pelas secretarias, informando ainda se já há projetos e prazo estipulado para melhoria, encaminhando cópia de projetos. Coloco em discussão o requerimento número 76 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Osmar. Eu gostaria, se a vereadora Tati permitisse, de assinar junto. E a gente também tem recebido constantemente essa queixa dos nossos CIs, onde nossas criancinhas, os bebês frequentam, de mau estado de conservação da infraestrutura desses CIs. Isso não pode acontecer, porque se tem a coisa mais preciosa que nós temos e entregamos nas mãos das nossas excelentes profissionais da educação e da educação infantil, que são nossas crianças, e de repente elas não poderem desenvolver o seu papel, o seu trabalho, a qual, repito, elas têm competência, por falta de estrutura, é um caso lastimável, é um caso, eu acho, de polícia. Não pode isso acontecer. Eu fui secretário de Educação e a gente trabalhava muito e dava uma atenção muito grande, até porque as duas auxiliares primeiras minhas eram professores que vinham da educação infantil. A diretora geral, a diretora de educação infantil, pessoas que trabalharam por muitos anos na educação infantil. Então, nossa prioridade sempre foi dar o máximo de atenção às nossas creches, aos nossos CIs. Registrando aqui, até vi com alegria,
que agora veio um monte de obras do governo federal para Santa Catarina e Canoinhas foi contemplado com o CEI. Então, que a nossa Secretaria do Planejamento, a nossa Secretaria da Administração, busquem o mais rápido possível articular e providências para que esse CEI seja construído o mais rápido possível, visto a falta de vagas, que nós estamos todo dia ligando, pedindo vaga, e também ver se existe um meio de acelerar a inauguração do CEI Ederson Mota, que já era para estar pronto a tempo, e um CEI novo será muito bem-vindo, e quem sabe as crianças não poderão estar com essa dificuldade. Vereadora Tati, eu quero estar junto com a senhora no requerimento e também quando chamarem para a gente ir nessas escolas para averiguar, fazer fotos e mostrar aqui como essas escolas estão. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Senhor presidente, eu já fui juntamente com o senhor fazer uma vistoria no CEI Rodolfo Lindsmaier. Já estive com o vereador Osmar diversas vezes em unidades educacionais. Novamente, citando muito hoje a presença de vocês, professora Luciane, já fui lá no Gertrudes Miller diversas vezes para a gente ver a situação lá, horrível que estava lá a escola. Eu quero me colocar à disposição, vereadora, para ir junto com a senhora no ICIs. Eu vejo que mais do que ir até lá, ser de fato um instrumento de mudança. Ir até lá e fazer com que o nosso trabalho, o nosso mandato, faça com que a gente consiga fazer a devida alteração, a melhoria, fazer com que as crianças elas tenham esse abraço do Estado, esse carinho, buscando recurso federal, estadual, municipal, fazendo com que aconteça. Nos meus primeiros anos de mandato como vereador, eu tenho a satisfação de ter conseguido recurso para melhoria no CI Mário Edson de Aguiar, lá em Marcílio Dias, onde a gente conseguiu lá, com o deputado Darcy de Matos, juntamente com a nossa bancada do PSD, recurso para fazer a estrutura externa com o muro. Foi muito importante para a segurança. O MDB contribuiu lá com o recurso para que a gente conseguisse melhorar a estrutura do CI. O CI Machado de Assis, no Campo da Água Verde, recebeu uma reforma muito boa, com uma sugestão nossa ao governo do município, para que fosse melhorado o recurso para a educação, e hoje o CI lá está em perfeitas condições. Temos também o CI Rodolfo Lindsmaier, que eu fui juntamente com o vereador André, que sofria muito com as chuvas, assim como Gertrude sofre, e a gente conseguiu reestruturar toda a cobertura. Claro que se tratando do Gertrudes aí é um caso à parte, né? Uma doação do Estado, um problema que já veio para nós e a gente hoje assume essa bomba. O vereador Jubanski comentou que, enquanto funcionário da Secretaria de Planejamento, foi até lá, contribuiu para as melhorias. Muita coisa tem que ser feita lá ainda para que fique 100%, mas a gente tem diversos outros CIs que precisam de atenção, precisam do carinho do governo. E que a nossa visita, vereadora Tati, ela vem justamente para demonstrar essa união independente de lados partidários, independente de lados políticos, independente de anseios. A senhora mora no centro, eu moro no Campo da Água Verde, mas nós somos vereadores da cidade, a gente tem que tomar providência em relação a todas as regiões. Então, vamos até lá, vamos contribuir buscando recursos, levando para Brasília, para Florianópolis, levando para o Executivo, para que aquilo que possa ser resolvido aqui dentro de casa, que seja resolvido, e o que for muito grande, que a gente busque fora. Então, estou à disposição da senhora, vamos trabalhar junto e fazer com que a gente consiga reestabelecer a ordem nesses CIs que eles têm cobrado a senhora e nos cobrado. Continue a discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente. Cabe aquele velho ditado, seria cômico se não fosse trágico, né? Mas é incrível que todas as vezes que eu vou para as redes sociais, venho aqui para a Câmara e tenho exposto situações como essa, em seguida eu recebo mensagem, né, da Secretaria de Educação, de algum funcionário, informando que está sendo resolvido. Então, eu fico feliz, porque está funcionando. Então, vamos visitar esses outros CIs com certeza, vamos continuar fiscalizando. Fui questionada pela Secretaria de Saúde por que eu não trago emendas, mas eu trago emendas para o município também, apesar da função do vereador ser fiscalizar. Como
dizia aqui nesta Casa de Leis, né, a atual gestora do município. A principal função é fiscalizar. Vamos atrás de emendas? Vamos também, porque o povo precisa. Mas eu acho que o trabalho que temos feito aqui de fiscalização, de expor as situações, tem gerado resultados, porque depois que a gente expõe, está sendo resolvido. Então, vamos continuar fazendo isso. Convido novamente os demais vereadores que quiserem participar junto dessas fiscalizações, dessas vistorias, né? Ainda essa semana eu estarei indo nos outros CIs que me pediram, porque depois que eu postei sobre o CI Monteiro Lobato, eu já tenho pedido para ir em mais 4 CIs aqui da região. Então, vamos conversar, vou enviar para os senhores, provavelmente amanhã já estarei indo em outros, e combinamos, então, para fazer essa fiscalização, que eu acho que realmente isso tem resolvido muita coisa. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Última discussão. Com a palavra, vereador. Eu também gostaria de assinar junto, e ontem eu perdi o time ali, Tati. Gostaria também nas visitas de estar junto, e aproveitando a fala do William, do vereador William, eu me sinto muito bem à vontade para falar do governo do William, que foi de 6 meses, e sei do carinho que ele tinha com as CIs, sempre que a gente tinha as reuniões, falava. Aquilo que né, acho que tem que ser feito, como eu falei aqui, de decoração. E estando junto, fazendo essa força dos vereadores, muito bem dito pela vereadora Tati, também pelo William, indiferente de lado partidário, porque é isso que nós estamos aqui, nós podemos, de repente, em algum momento, ser adversários políticos, mas nós não somos inimigos, e muito menos do povo. Então, acredito que nós indo junto a essas CIs e vendo realmente, escutando os gestores, nós vamos estar ajudando a gestão e também, principalmente, aquele que precisa, que é a população. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, eu só quero pedir para assinar junto. Também, vereadora Tati, gostaria de assinar junto. Eu conversei algumas vezes com o engenheiro Gilson Guimarães, que esteve como secretário do planejamento durante gestões do prefeito Leoberto, também do prefeito Beto Faria. Ele acompanhou a vinda dos prédios de muitos CIs no município. Só que houve um problema nessa vinda. O projeto que veio era um projeto padrão que não poderia ser modificado, veio baseado numa outra região do país que tem um clima mais quente e mais seco. O problema é que nós somos uma região mais fria e mais úmida. E acontece que muitas dessas edificações que apresentam problemas são edificações novas que não tiveram um projeto adequado para a nossa região. Além, claro, de outras edificações já nossas, que foram projetadas aqui, que apresentaram problemas. Soube recentemente que uma das nossas visitas, vereador William Godoy, surtiu o resultado, que foi da Escola Maria Lovatel. Então já soube que está previsto, talvez nesse mês ainda comece a obra de melhoria, que é uma obra urgente. E aceito o convite e vou com você, vereadora Tati. Tem uma escola que eu quero visitar essa semana, que é a Escola Haroldo, que tem um problema de uma árvore lá e também tem um problema do piso, que me repassaram. Quero estar possivelmente na quinta ou sexta-feira lá, mas outros CIs também fazendo acompanhamento, porque é importante a nossa fiscalização, por mais que a gente receba fotos, está em loco verificando o que realmente está acontecendo. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 76 de 2024. Os vereadores concordam permanecendo sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 76 de 2024. Requerimento 77 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, solicitando a folha ponto de todos os motoristas da saúde nos últimos 3 meses. Coloco em discussão o requerimento 77 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 77 de 2024. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 77 de 2024. Requerimento 78 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando cópias dos comprovantes do valor mensal gasto nos últimos 3 meses com van alugada para transporte da saúde. Coloco em discussão o requerimento número 78 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 78 de 2024. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Requerimento 79... Está aprovado o requerimento. Desculpa, vereador. Requerimento 79 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde. E para a comissão fiscalizadora do contrato de gestão número 1 de 2023,
solicitando que sejam encaminhados todas as prestações de contas e todos os documentos referentes às prestações de contas, incluindo possíveis notificações, desde o início da prestação do serviço até a data da resposta desse requerimento e que venham assinados por todos os membros da comissão fiscalizadora. Coloco em discussão o requerimento número 79 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 79 de 2024. Está aprovado o requerimento número 79 de 2024. Requerimento 80 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, o senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a senhora Rafaela Maier Zaniolo Seleme. Senhor presidente, tem que fazer uma correção no requerimento. Ao senhor Agostinho Machado, secretário municipal de meio ambiente, ao senhor Edmilson Luiz Verca, secretário municipal de desenvolvimento rural, a senhora Juliane Muchalovski Slabadak Ferraz, secretária municipal de administração, a senhora Andriele Kluklakovski, procuradora do município, solicitando informar se já foi realizado a avaliação para conserto do maquinário da localidade Salceiro, conforme resposta do requerimento 5 de 2024, tendo em vista que o maquinário está se deteriorando e causando riscos à sociedade devido à água parada. Coloco em discussão o requerimento número 80 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 80 de 2024. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 80 de 2024. Requerimento 81 de 2024, de autoria do vereador professor Osmar e demais vereadores que se colocaram à disposição para assinar junto, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando que sejam encaminhadas a essa Casa de Leis todas as informações referentes às obras não acabadas vinculadas à empresa Prado e Prado, como as obras de pavimentação das ruas Alois Tiber, Antônio Liller, Bento de Lima, Frederico Kohler, João Watson, Porfírio Alves, e se faltou alguma, por favor, inclusão, relatando as ações em andamento, posicionamento da Justiça e se há algum plano para término dessas obras. Coloco em discussão o requerimento número 81 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 81 de 2024. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento 82 de 2024, de autoria do Edil Vilmar Sudoski. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar qual a previsão para abertura e melhoria da rua que liga a Avenida Expedicionários à rua Nair Mafalda Bertão Zaniolo. Coloco em discussão o requerimento número 82 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra. Pois é. Essa rua é ali do lado, onde era para sair o antigo, né, mercado de Superpão, que era para vir e tal. E essa rua faz uma ligação importante, que liga com a rua Mafalda Zaniolo. Tem muitos moradores, muitas pessoas que moram para lá, várias famílias, e estou falando várias mesmo, são muitas famílias naquela região, e se essa rua for, o traçado dela está pronto, mas sim, ela precisa ser feito a contribuição de melhoria, colocar cascalho, limpar, enfim, né? Então, vai auxiliar muito aqueles moradores. Muitas daqueles jovens adolescentes estudam na escola Júlia Balhão Zaniolo. Então, passaria por ali. Evitaria de ter que ir lá pela BR-280. E entre outras ligações que vai favorecer, vai ampliar, vai melhorar o tráfego dia a dia. Obviamente, precisa entender se esse terreno onde contém a rua já está em nome do município, se não está, qual é a real situação que se encontra essa rua, né? Então, mas se o município puder fazer essa abertura, fazer essa abertura real dela, cascalhando e melhorando, ou se não for de obrigação do município, ou de obrigação do loteador, que seja o loteador que seja cobrado, porque é uma área que hoje, Chico Mineiro,
as pessoas realmente vão utilizar e estão solicitando muito pelo grande número de morador que mora no outro lado, lá na Mafalda Zaniolo e outras ruas em torno. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor vereador Vilmar, autorizar, eu quero assinar junto. Está autorizado. Também tive pedido do pessoal da Expresso São Miguel, ali também a situação. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 82 de 2024. Os vereadores concordam permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 83 de 2024, de autoria do Edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutili Rueder, secretário municipal de planejamento, à senhora Camila Lima, diretora de Detracan. Tendo em vista a mudança no trânsito da rua Eugênio de Souza, solicita-se que sejam realizados estudos de viabilidade para realocar os pontos de táxi para as ruas adjacentes, de forma a liberar espaço para estacionamento na rua Eugênio de Souza. Essa medida não apenas beneficiará os comerciantes locais, mas também contribuirá para a melhoria do fluxo de veículos e de pedestres na região. Esse requerimento também é assinado por diversos outros vereadores. Coloco em discussão o requerimento número 83 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 83 de 2024. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar de matérias de interesse pessoal. Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, o vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vocês devem ter recebido já também o ofício da Dozarec a respeito de uma solicitação aí para que nós, junto com a prefeitura, tomamos aí uma atitude para que a situação sobre, já que não deu para comprar ônibus, vamos dar condições, no mínimo, aí para que a Dozarec faça o transporte dos doadores aí para Portunhão, porque está difícil, né? Está difícil, já que o dinheiro do ônibus foi, então essa solicitação, esse ofício é pedindo ajuda tanto nossa quanto da prefeitura para que a providência seja tomada, que dê essas condições, que arrende o ônibus, você não tem, faça alguma coisa, porque assim não dá para ficar. A Dozarec não pode esperar, é salvar a vida, né? Pode ser uma família minha, pode ser do William, que esteja precisando, e é uma necessidade. A gente ajuda tanto outras associações, por que não essa que é para salvar a vida? Então, só um toque sobre esse ofício que recebeu. Também quero parabenizar a Zeneci, responsável pelo IMA aqui de Canoinhas, que hoje, né, a Bortolucci, ela estava trabalhando então com a documentação da matriz. Hoje foi liberado, junto com a prefeita Juliana e também a Andriele, estiveram na reunião. Então, a partir de agora, né, toda a arrecadação que a Bortolucci tem fica para Canoinhas. Então, quero parabenizar a Zeneci aí por essa liberação. Ela merece e muito mais, e elogios pelo trabalho e buscar e se empenhar, e graças a Deus, a partir então de agora, né, porque ela inaugurou aqui com a documentação, então, aí de outro município, né, que de outra cidade, lá do Xanxerê, Chapecó, onde ela tem a matriz. Agora não, agora fica todo para o município. Parabéns, Inici, pela batalha, pela luta, e você é uma vencedora. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Meus colegas, nas explicações pessoais, aproveito para citar dois fatos. Logo após essa sessão, eu estarei junto com o vice-prefeito Marcos Homer indo a Florianópolis. Vamos conversar com alguns deputados, temos uma agenda cheia no município, né? Faremos a noite da estrada. Buscando recursos para o município, não para já, né? Porque nós temos o período eleitoral, mas mais para o final do ano. Porque nossa cidade precisa de investimentos. Informo que estarei indo a Florianópolis sem fazer o uso de diárias. Estarei pagando hotel do próprio bolso. Infelizmente, é uma facada o preço lá em Florianópolis, mas temos que arcar com as consequências. Na segunda colocação, anuncio com satisfação que hoje entreguei o meu texto final da minha dissertação de mestrado em administração. Agora posso, enfim, usar o título de mestre, né, já com diploma em andamento. E é uma grande conquista pessoal que eu quero externar a todos os meus amigos e a comunidade.
Não havendo mais tendo que discutir, encerro a sessão, marcando outra para regime ordinário no dia 18 de março, segunda-feira, às 19 horas.